Bom, gente, eu desejo a todos vocês um bom dia nessa manhã de domingo. E, como disse o Aguinaldo aqui na prece, que possa, nessa manhã, as minhas palavras encontrarem a devida ressonância no coração de vocês, para que a gente possa, e essa é a finalidade, ter um perfeito entendimento nessa manhã, tá? Muito bem, hoje nós vamos falar, eu vou colocar o tema aqui, ó, sobre o dever. O dever que nós vamos falar hoje é um dos gigantes da nossa alma, né? São praticamente os gigantes da alma, são 4. Eu, ao longo do tempo aqui, eu vim seguindo até uma espécie de uma sequência, onde eu falei dos outros, né? Eu falei uma vez para vocês sobre o medo, depois eu falei sobre a ira, na sua manifestação, que foi a raiva, né? Fiz uma palestra sobre praticamente só a raiva. Falei no terceiro gigante, que é o amor, né? E hoje nós vamos falar no quarto, que é o dever, que é um gigante extremamente importante, sabe? Que às vezes a gente acha, passa muitas vezes por cima, mas é de uma grande complexidade, essa é a verdade. E o dever, gente, ele tem umas características atípicas, sui generis, vamos assim dizer. Se vocês começarem a compará-lo com os outros gigantes, existem alguns pormenores interessantes, né? Por exemplo, o medo, né? A raiva, eles vêm como? Isso eu já expus aqui, não vou entrar mais nisso, mas eles vêm já como uma determinada bagagem em forma de instinto no espírito humano. Desde os primórdios, lá quando foram reencarnados os primeiros espíritos na Terra, já trouxeram esse impulso dentro deles na forma de um instinto. E eu aqui expus que era o medo, né, que preservou a espécie humana, fugindo dos predadores na hora certa, no momento certo, ou fugia, ou através da raiva atacava. Então isso já vem embutido dentro de nós, enraizado nas diversas reencarnações em nível de perispírito. Então isso lá no nosso inconsciente está lá, ele brota e nós não precisamos fazer nada, não. No momento certo isso acontece. O amor também vem como uma bagagem. A espiritualidade nos orienta que ele vem como uma semente, que essa semente só germina através do exercício, da prática contínua, né, desse amor, através da caridade, da compaixão e assim por diante, né? Agora, o dever é uma coisa interessante, que talvez muito pouca gente tenha pensado nisso aí, sabe? Ele é totalmente atípico perto, em nível comparativo com esses outros 4 gigantes, esses 3 sentimentos que nós temos na nossa alma. Se eu disser para vocês aqui nesse momento, né, qual é a cor que vocês imaginam o amor? Todo mundo vai imaginar o quê? Cor-de-rosa, né? Isso aí. O cor-de-rosa é a cor do amor. Se vocês forem imaginar o medo, qual é a cor do medo? É o escuro, todo mundo tem medo no escuro. Às vezes associa com amarelo, né? O sujeito lá ficou com medo, ele amarelou, né? Mas existe uma associação com cor, né? Se vocês forem ver, por exemplo, a raiva, a ira, qual é a cor da raiva, da ira, quando nós estamos irados? É o rubro. O sujeito fala assim, eu vi tudo vermelho na minha frente e perdi o meu controle. E se eu perguntar para vocês, qual é a cor do dever? Não tem cor. É uma coisa interessante, né? Nós fazemos todas essas associações, mas o dever não. O dever não tem uma cor. Nós sabemos de onde vem o medo, a ira, o amor, que já está embutido em nível espiritual, mas e o dever? Sabe? Fala assim, não, o dever também. Quando a gente nasce, já a gente sabe o que é o certo e o errado. Sim, agora, nesse estágio evolutivo. Mas vamos falar lá no início do princípio da reencarnação humana, do espírito humano, sabe? Não existia isso aí. O dever só começou a se manifestar no ser humano a partir do momento em que ele começou a conviver em sociedade. Vamos voltar no tempo novamente, como eu fiz nas outras palestras, lá na pré-história, né? Lá no tempo das cavernas. Como que formou esse dever?
A partir do momento que os primeiros espíritos começaram a reencarnar aqui na Terra e foram obrigados a viver, se relacionar, ter o relacionamento interpessoal através da convivência de uma sociedade precária, mas era uma espécie de sociedade, o que aconteceu? Que o dever começou a desenvolver nesse momento. De que modo? Veja bem, sempre existiu, até hoje, aquele que é o mais forte, aquele que impõe mais, não é verdade? Naquela época, quando se abatia uma caça e se dividia as peças de carnes, o que acontecia? Sempre quem conseguia conquistar era exatamente aquele que era mais forte, era o mais bruto, o mais forte, o mais violento. Então o que aconteceu? Esse que era o mais bruto e o mais forte, ele na disputa pela peça da carne da presa abatida, ele sempre ganhava. Ele disputou 1, 10, 20, 30, 50, 100 vezes, e sempre acontecia isso aí. E naquela sociedade ainda precária, né, começou a se instituir de um modo, como um meio inexorável, que sempre que aparecia uma presa batida, a peça era daquele indivíduo. Então, através, esse sentido de proibido e obrigatório, começou já naquela época, sabe? Foi, vamos assim dizer, o direito adquirido pela força, no início da raça humana, ali da sociedade humana. Então a força é que dava o direito. Aquele que era mais forte, ele tinha o direito, por uma concepção inexorável do grupo, que era sempre dele. E as pessoas paravam de reagir e de brigar. Por quê? Porque era sempre dele. Isso começou a ser uma regra, vamos assim dizer. Mas a vida é sábia, Deus nas suas leis é sábia, né? E Ele colocou um mecanismo, né, automático no psiquismo humano, na alma humana, como vocês quiserem, aonde esse automatismo da alma faz com que, através do mecanismo da justiça, comece a se ajustar esse tipo de coisa. Então, como que foi que promoveu o ajuste? Através do processo da reencarnação. Ou seja, esse indivíduo que na época era o mais forte, era o mais grupo, era o mais bruto, era o mais viril, e ele conseguia sempre ganhar de um modo inexorável, o que aconteceu? Ele ficou velho, ele começou a envelhecer, e na velhice ele começou a colher a experiência que ele já não conseguia ser o mais forte e a peça de carne passava para a mão do outro. Esse mesmo espírito ali desencarnou. E no momento em que ele reencarnou, provavelmente pelo reajuste, como eu falei para vocês, das leis da vida através da justiça, ele não reencarnou mais o mais forte, o mais violento, o mais bruto, ele reencarnou com limitações. E isso aí, ele foi colhendo o que a gente pode dizer de experiências, né? Ele foi configurando determinadas experiências em nível espiritual. E através dessa configuração, através dessas experiências, é que ele foi formando lentamente uma coisa chamada consciência. A consciência nada mais é do que a afinação, né, podemos dizer, das experiências, das palavras, das imagens, nas reencarnações sucessivas. E assim foi o ser humano lentamente progredindo. De que modo? Através da adição sucessiva de instruções educativas, vamos assim dizer, de regras de comportamento. Então, através desse processo, olhe como é longo esse processo, gente. Isso eu estou falando antes da pré-história, a coisa veio muito devagar até nós chegarmos no estágio evolutivo e consciencial que cada um se encontra aqui nesse momento, né? E através dessa agregação contínua de regras de comportamento, o ser humano foi crescendo, foi evoluindo, com as suas dores que graçam a alma de cada um, com as dificuldades, através do processo do aprendizado, no cadinho das reencarnações sucessivas, nós fomos adquirindo esse conceito de proibido, o conceito de obrigatório e muitas vezes o direito, adquirido pela força. E do mesmo modo que houve o progresso, esse direito adquirido pela força, ou seja, a razão da força, foi se transformando numa coisa chamada força da razão, né? Aonde devagar o ser humano foi sendo um espírito que tinha uma bagagem, né? Uma bagagem espiritual própria e singular, caracterizada por ele mesmo.
E assim a humanidade veio caminhando longamente ao longo do tempo. Com a formação dessa consciência que eu estou expondo aqui para vocês, vamos colocar aqui, ó, para vocês poderem acompanhar aí de um modo mais didático. Através da consciência, de repente, o progresso humano, o progresso espiritual humano, se deparou numa encruzilhada, aonde nós hoje, né, temos dois caminhos básicos a seguir. E conquistamos também, através dessa evolução, uma coisa chamada livre-arbítrio, que nós exercemos através do nosso esforço. Veja bem, através do nosso esforço, nós podemos ter determinadas opções. Dentro dessas opções, nesse processo consciencial, que vem da onde que eu falei para vocês aqui, ó, vem lá atrás uma coisa chamada instinto. Foi um instinto que foi lentamente sendo transformado e sublimado em patamares mais sentimentais, aonde veio aqui progredindo, o ser humano desenvolveu a razão e junto com a razão a consciência, como eu coloquei aqui nesse momento. A partir desse momento nós temos aqui, como está desenhado, dois caminhos. O primeiro caminho, nós temos o caminho do ego. E o segundo percurso é exatamente o percurso do self. Ou seja, para definir mais ou menos didaticamente para poder entender, o ego é o quê? Quando o ego grita forte dentro de nós, o ego é o ter, vamos assim dizer. E o self é o ser. Ou seja, o ego é, às vezes, aquilo que nos aprisiona na matéria. É o instinto que nos dá prazer, é a matéria que nos dá prazer. E o self é a parte mais transcendente, a parte mais elevada, a parte espiritual, né? Desse modo assim a gente pode mais ou menos começar a entender o processo. A partir do momento que nós temos esses dois caminhos, né, existe dois elementos que nós vamos estudar aqui hoje nessa manhã para poder entender isso a fundo. É uma coisa aonde no ego nós temos um processo chamado desejo e no self uma coisa chamada dever, certo? Que são coisas que estão extremamente interligadas, que é o tema hoje da palestra. Então, o dever, gente, é interessante, como eu disse para vocês, porque nós não temos grandes informações deles não, sabe? Se vocês forem ver o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem praticamente uma página e meia, não chega nem a uma página e meia sobre a dissertação sobre o dever. E a espiritualidade, muito a propósito, nos orienta que exatamente esse dever, ele começa para conosco exatamente no ponto em que nós vamos, assim dizer, perturbar a felicidade e a tranquilidade do nosso semelhante. Então ele começa exatamente no ponto, a obrigação primeira é para conosco e depois para com os outros. O dever moral, eu estou citando, certo? Então a partir desse ponto, nós temos que começar a entender esse processo mais a fundo. Porque na nossa vida é pautada dentro desse dualismo, que uma vez até eu expliquei aqui, fiz uma palestra só sobre dualidade. Nós temos o quê? Nós temos aqui o desejo e nós temos uma coisa chamada dever, não é verdade? Uma coisa normalmente está em conflito com ela no nosso dia a dia. Entre os dois está em conflito no nosso dia a dia. Exemplo, sempre que nós desejamos alguma coisa, às vezes conflita com o que nós devemos fazer. Não é assim a nossa vida? Exemplo, nós desejamos comer um bolo, mas qual é o nosso dever às vezes, né? Qual é o nosso dever? Às vezes não é comer o bolo, às vezes é comer uma fruta. Por quê? Porque às vezes o bolo vai te fazer mal. Você às vezes está obeso, você não pode comer doce, mas aquele instinto que vem lá de dentro faz o quê? Você quer o doce. Não vamos colocar bolo não, vamos colocar aqui um pudim. Quer coisa mais tentadora que um pudim? Vamos colocar aqui um pudim, ó, sabe? Então a partir do momento que você tem a vontade de comer o pudim, o que acontece? O dever te chama a você comer uma fruta, né? A partir do momento que você deseja às vezes ver a televisão, porque você quer ver o Big Brother, a vida dos outros, aquele negócio é maravilhoso, né? Mas o dever te chama a você a estudar. Às vezes você quer dormir, você não quer fazer nada, o relógio desperta, 7 horas da manhã, você olha e fala, meu Deus do céu,
sabe? Eu quero ficar dormindo, eu vou inventar alguma história para o meu patrão, que eu não estou bem, não sei o quê, mas você acaba levantando. Sabem por quê? Porque o dever te conclama exatamente a trabalhar, certo? Então, entre o dormir e o trabalhar, você opta pelo trabalhar. Sabem por quê que isso aí acontece? Porque existe um mecanismo interessante dentro desse contexto aí. Se você normalmente, a partir da hora em que você tem uma vontade danada de comer o pudim, e você deseja isso com muita força, e o dever te chama a comer a fruta, e você cumpre o teu dever como deve ser feito, o que acontece? Na grande maioria das vezes você perde qualidade de vida porque você fica frustrado, você não fica bem. Você fala assim, pô rapaz, eu queria mesmo comer um doce, eu não queria comer a fruta, sabe? Mas o dever te chama a comer a fruta. Entre aquele pudim maravilhoso e uma pera, sabe? Você come a pera. Aquela fruta que você leva para os teus amigos quando eles estão internados no hospital, sabe? Que não tem gosto de nada, você põe a pera na boca, parece que está mastigando água, sabe? E você olha o pudim. E o que acontece quando ocorre o inverso? Quando você tem o desejo tremendo de comer o pudim, mas o dever te chama a não fazer isso aí, você cumpre o dever, você fala, sou um homem que cumpre os meus deveres, é o que eu falei, você fica frustrado. Quando ocorre o contrário, é um negócio muito interessante, você fala, não, eu vou deixar dar vazão ao meu desejo. Por que não? Eu vou comer o pudim, que se dane que me faz mal para a saúde esse negócio. E você come o pudim, o que acontece? Você acaba sendo vítima de uma coisa chamada culpa. Não é verdade? Você se sente extremamente mal quando isso acontece. Exemplo. Vamos citar um exemplo. 1h da manhã. Você está dormindo, você vira para um lado, você vira para o outro na cama, aí você decide levantar da cama. Você olha lá se a tua esposa está dormindo, né? Se ela está ferrada no sono, aí você levanta bem devagarzinho para não acordá-la. Você abre a porta, fecha a porta com cuidado para ela não ranger, para não acordar, e você vai lá para a copa ou para a cozinha. Quando você chega, quem que você vê na cozinha? A geladeira, branca, maravilhosa, né? Aí você abre a geladeira e o que você vê lá dentro? Pudim. Você vê um pudim. Você vê um pudim maravilhoso com calda de caramelo, sabe? Com ovo, hein? Pudim tem que ter ovo. Com ovo, aquele pudim amarelinho, bonitinho, furadinho, entendeu? Aí você fala, eu não aguento esse negócio. Aí eu vou comer um pudim. Você pega e corta o pudim, por quê? Porque o desejo está te incitando a fazer isso aí, né? E você come o pudim de um modo deleituoso ali, você sorve com prazer aquele doce. A hora que você termina, o que acontece? É como se um reciário saísse atrás da geladeira e jogasse as redes em você. Sabe o que é um reciário? O reciário é aquele antigo lutador humano, aquele gladiador. Todo mundo viu já isso aí em filmes, né? Esse gladiador, ele entrava na arena, normalmente, com um punhal na cinta, um tridente, né, numa mão e uma rede na outra. E normalmente ele era fraco, ele era mais fraco do que o seu oponente. Eles punham como oponente dele um lutador mais forte, com uma espada, mais bem protegido, né? Então, a primeira olhada, a gente fala assim, não, ele estava em desvantagem, mas não estava. Sabe por quê? Porque ele levava tudo quanto é golpe possível, mas se ele conseguisse lançar a rede no seu oponente, ele imobilizava o oponente. A culpa é a mesma coisa. Esse reciário que sai por trás da geladeira, sabe, na madrugada, e a hora que você está sorvendo aqui o prazer do desejo realizado, o que vai acontecer? Ele joga as redes e aquele prazer se esvai numa coisa chamada culpa. Você se sente extremamente culpado com isso aí. Não é verdade? Isso é regra geral para todo mundo. Aí você fala assim, não adiantou nada comer, porque o prazer que eu senti desse tamanho foi substituído por uma culpa desse tamanho, assim, ó, sabe? E você fica mal do mesmo modo. Do mesmo modo que você perde qualidade de vida ficando frustrado, daquele outro modo que eu falei para vocês,
né, cumprindo o dever e não o desejo do que quer, você agora se sente culpado. Sabem por quê? Porque você cumpriu o dever e não você cumpriu o desejo e não o dever. Então, é uma coisa muito complicada. Vocês podem falar para mim, como é que eu saio dessa? Porque nós temos que dar soluções. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim, vocês devem não comer, vocês devem não fumar, vocês devem não beber. Não adianta nada, sabe? Tem que mostrar caminhos. E o caminho que nós temos, a ferramenta que nós temos para poder trabalhar isso aí, administrar esse conflito, vamos assim dizer, que a gente estabelece, é exatamente aqui, ó, entre esse meio termo, uma coisa chamada vontade. É a vontade. É a força de vontade. Mas essa força de vontade, gente, também tem outro problema, como tudo na vida, sabe? Quando você exerce a vontade, e eu já falei aqui com outras palavras, em outros temas, mas uma coisa muito parecida, quando vocês exercem a vontade, mas uma vontade, vamos assim dizer, férrea, também não funciona. Porque a própria natureza, e isso é uma regra da psicologia, que tudo aquilo que nós reprimimos, a tendência um dia é se manifestar. E, normalmente, com mais intensidade. Querem um exemplo? Peguem um bebê, uma criança, e peguem um chocalho. E pega esse chocalho e começa a agitar assim na frente do bebê. O que ele vai fazer? Ele vai começar a dar risada, aquele jeito bonitinho dele, e você chega perto da mão e ele tenta pegar. Aí você passa perto dos dedos dele, mas puxa, não deixa ele agarrar. E ele na primeira vez ele ri, na segunda ele fica sério, na terceira ele começa a ficar nervoso, na quarta ele começa a manifestar raiva, aí ele começa a chorar, e ele quer pegar e você não dá, até que chega um momento você cede e entrega o chocalho para ele. No momento em que o bebê pega, as pesquisas mostram que ele pega com muito mais força do que ele pegaria na primeira vez. Ele pega, ele se apega, ele agarra aquilo ali, ele não larga mais, sabe? Então, tem uma lei na natureza, chama a lei do represamento, que é mais ou menos isso aí. É igual uma barragem. Você vai represando a água, mas a hora que ela arrebenta, aquilo sai tudo de uma vez, sabe? Então, no tocante aos nossos desejos, é mais ou menos isso aí, sabe? Quando nós vamos reprimindo, por quê? Porque o dever nos manda a cumprir aquilo. Que dever? É o dever social, é o dever familiar, né? Ou seja, é a sociedade que exige de você que faça aquilo, é o grupo familiar que te exija fazer aquilo, é a escola, é o grupo de amigos, enfim. Você vai, se você entra dentro desse processo e você cumpre o teu dever, né? Reprimindo os teus desejos, não por maturidade, mas simplesmente porque deve ser feito, e essa frase é terrível, né? Um dia a tendência nossa é liberar aquilo ali com muito mais força. Então vocês poderiam perguntar para mim, qual é o caminho desse negócio? Sabe? Porque tem que ter uma solução isso aí. Porque senão é como eu disse, nós perdemos qualidade de vida. A qualidade de vida, a vida em si, não é para a gente ser triste, sabe? Não é para a gente ser deprimido, não é para a gente ser infeliz. Já cansei de falar aqui que a dor é um acidente de percurso, sabe? Que nós temos que utilizar o nosso conhecimento para fazer com que a gente realize o aprendizado, não sob os imperativos da dor, mas sim através da própria consciência na satisfação de ver aquilo realizado, o dever realizado. É assim que funciona a vida, de um modo mais light, mais suave, para a gente poder caminhar sem tantas dores, sem tantos percalços no meio do caminho, né? Então, como eu disse, aqui a ferramenta para nós podermos trabalhar esse tipo de coisa é exatamente a vontade, mas não a vontade férrea, porque a vontade férrea, como eu falei para vocês, e eu já expus numa outra palestra também isso aí, muitas vezes ela é embasada numa coisa chamada arrogância, sabe, gente? Lembram quando eu falei isso aqui? Que a arrogância, ela se sustenta sobre 4 esteios, 4 pilares, e um deles que eu citei foi uma coisa chamada rigidez. Então vamos colocar aqui, ó, essa vontade com rigidez não funciona. Sabem por quê? Porque a rigidez, ela tem basicamente 2 vertentes. Uma vertente é o autoritarismo, é o indivíduo muito autoritário. E a outra vertente que vai criar de um modo automático é a teimosia.
a gente acaba ficando muito teimoso. Quando nós nos comportamos desse modo, nós fechamos isso aqui num negócio chamado intolerância. O indivíduo fica extremamente intolerante. Então ele cumpre o dever numa rigidez cega. E o que é pior, às vezes ele impõe isso àqueles que o cercam. Ele impõe no ambiente de trabalho, ele impõe no ambiente familiar, ele impõe todas as pessoas com que ele relaciona. Então também o caminho não é a rigidez, é tentar analisar e falar assim, será que eu estou tentando fazer porque eu devo fazer isso mesmo? Ou porque eu acho que todo mundo tem que me obedecer? Na minha intolerância, na minha arrogância, na minha rigidez, que acaba se tornando uma teimosia, né? Então o caminho certo, gente, eu vou jogar aqui um jogo de palavras só para finalidades didáticas, sabe, para vocês poderem entender, para nós equilibrarmos o desejo e o dever e tomarmos posse de nós mesmos. Vou até pegar o gancho daqui que eu li agora há pouco. Só é livre aquele que obteve o domínio sobre si próprio. Veja o que está escrito aqui. Para nós obtermos o domínio sobre nós, né, e não cedermos de nenhum tipo aqui de situações que eu citei para vocês, é exatamente nós aprendermos a utilizar a vontade, é fortalecer a vontade. Mas sabe no que? É fortalecer a vontade no nosso querer. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui para vocês poderem acompanhar, entender. Eu desejo, vamos assim dizer, né? Eu desejo, vamos pôr aqui essa parte aonde, do estudo. Eu desejo pular as 4 noites de carnaval, né? Mas tenho vontade de estudar porque quero passar no vestibular. São colocações mentais nesse ponto, sabe? Quer dizer, o desejo, aquela parte mais primária, mais biológica, mais ancestral nossa, que vem em forma de impulso, né? São aqueles impulsos mais primários, ele vai brotar de um modo extremamente violento, né? Mas você vai usar o quê? A vontade para poder equilibrá-lo. Porque os nossos desejos não podem ser eliminados. Nós não conseguimos fazer isso aí. Eles estão enraizados em nível de perispírito. Eles estão sedimentados nas partes mais profundas do nosso inconsciente, sabe? Porque o desejo nada mais é do que a vida analisando, vamos assim dizer, as situações para poder nos suprir das necessidades mais básicas para nós podermos sobreviver. Então, a partir do momento em que isso aqui acontece, nós temos que utilizar a nossa vontade. A vontade é diferente, a vontade é o desejo raciocinado, sabe? A vontade é quando nós raciocinamos, nós pensamos, a vontade é produto do pensamento. Nós analisamos o cenário e vai falar assim, não, eu não devo fazer isso aí. Por quê? Porque talvez eu vá prejudicar ou ao meu semelhante ou eu prejudique a mim mesmo, sabe? Então, a partir do momento em que nós temos essa clareza mental, nós temos que utilizar a vontade, mas não a férrea embasada na arrogância e no orgulho, mas sim a vontade de querer, sabe? Nós temos que querer. Esse é o ponto ideal. O querer que eu falo é o amadurecimento, sabe? Porque a partir do momento que a gente quer de um modo mais maduro, de um modo racional, de um modo pensado, analisado, equilibrado, nós conseguimos equilibrar isso sem nos frustrar ou sermos, vamos assim dizer, vítimas do reciário, né? Aquele que nos joga a malha e nos imobiliza pela culpa. Querem um exemplo melhor disso aí? A partir do momento que você tem a vontade de querer para poder trabalhar e equilibrar os teus desejos no cumprimento do teu dever, você gera uma certeza que isso aí vai se realizar. É a definição da fé no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito que se intitulou o Espírito Protetor, ele fala assim que a fé é a vontade de querer e a certeza que essa vontade vai se realizar. Então essa vontade não é uma vontade cega, é uma vontade raciocinada, não é uma vontade rígida, né? Ela é uma vontade embasada numa coisa chamada querer. É quando você fala assim, olha, eu quero me divertir, eu quero dormir bastante, eu desejo dormir bastante, mas eu tenho vontade de trabalhar porque eu quero levar um conforto para minha família. Está dando para perceber? Esse tema é um pouco embolado, mas dá para pegar uma linha de raciocínio nisso aí, sabe?
Porque a partir desse momento nós começamos a ter uma situação mais light na vida, sabe? A partir do momento que você fala assim, olha, eu estou cumprindo o meu dever dentro das minhas devidas limitações, você se administra melhor na vida. Você nem se deixa levar por todo o desejo, porque os deveres vão chamá-lo à razão, né? E você, quando cumprir esses deveres, você não vai absolutamente se sentir frustrado. Ao contrário, você vai começar a melhorar. É exatamente nesse ponto que nós deixamos de caminhar em direção ao ego e caminhamos em direção ao self, sabe? Ou seja, a partir do momento que nós cumprimos nossos deveres, nós sentimos a imensa satisfação desse dever cumprido. É a satisfação do dever cumprido pelo simples fato de cumpri-lo, quando não cedemos nos prazeres que os desejos nos impõem. Então aí a coisa começa a funcionar, sabe? Aí vocês poderiam fazer outra pergunta para mim, mas Celso, como é que eu faço esse negócio para poder equilibrar mais a fundo? Como é que eu trabalho esses desejos meus e eu vou devagarzinho educando-os, né? Eu vou disciplinando-os, vamos assim dizer. Eu vou colocar só 3 regras para vocês aqui básicas. Pode ter muitas outras, mas eu vou colocar 3. A primeira regra: cultive a paz familiar. Essa é a primeira regra. Sabem por quê? Porque o nosso lar, gente, é o porto seguro. O nosso lar é onde nós temos serenidade e paz que nós devemos ter. Depois de vocês saírem do trabalho, do estresse, das dificuldades da vida, das filas dos bancos, o que nós temos que fazer? A hora que chegar em casa, é o oásis que nós temos que encontrar. É a ilha que nos traz prazer, nos traz serenidade, nos traz alívio. Essa é a melhor palavra. Você entra lá dentro, você fala, ó, acabou, não tem briga, não tem nada, é onde tem harmonia, sabe? É para ter harmonia, para ter serenidade. A partir do momento que você cultiva essa paz familiar, você tem mais elementos para você poder equilibrar os teus desejos, sabe? Porque se você chega, às vezes, e tem lá o dever de equilibrar a bebida, às vezes que você bebe demais, a comida que você come demais, ou seja, você cede os teus impulsos no momento de um estresse muito elevado. Se você chega na tua casa e a coisa está pior, aí é que você vai comer mais, você vai beber mais, você vai fazer tudo mais, sabe? Agora, se você chega, você tem um amparo, você tem o apoio da esposa, a esposa do marido, os filhos têm uma relativa harmonia, lógico que fica muito mais fácil, sabe? Então, o primeiro elemento seria esse aqui, é cultivar a paz e a harmonia familiar. É onde nós vamos chegar e vamos ter mais condições de poder equilibrar os impulsos e resistir aos impulsos dos nossos desejos. O segundo, o que é? Seria fortalecer a vontade de um modo gradual. Isso aqui é importante, ó, de um modo gradual. Porque ninguém vai conseguir, de algum modo, resistir a isso aqui, né? Se de repente ele quer fazer tudo de uma vez. Nós não vamos ser perfeitos numa reencarnação só. Nós não vamos eliminar todas as nossas imperfeições somente numa vida. Isso nós temos que ter consciência. Nós temos que ter um esforço contínuo, né? Nós não podemos parar nesse esforço, né? Mas temos que ter a consciência das limitações humanas, porque senão entra o problema da depressão que você não consegue. A partir do momento que a gente identifica a culpa, sabe, nós temos que automaticamente pensar que nós somos limitados, né? E ao invés de sentir depressão, nós teríamos que sentir alegria. Por quê? Porque a culpa é um elemento evolutivo, que ela está nos incitando a nós promovermos uma coisa chamada reparação do erro. A partir do momento que nós reparamos, a única finalidade da culpa é essa daí. Se nós mergulhamos nessa culpa, e eu já falei aqui que é uma porta aberta à obsessão, se nós mergulhamos nessa culpa, vocês não tenham dúvidas que fica muito mais difícil a gente administrar. A gente entra num processo normalmente depressivo e começa a cultivar uma coisa chamada remorso. Sabe a diferença do remorso e da culpa? A culpa é quando você sente aquele mal-estar e você se atira na reparação do erro. O remorso é quando você começa a mastigar aquilo e aquelas imagens obsessivas compulsivas começam a emergir de dentro de você e você não consegue mais se libertar daquilo.
você mergulha na culpa e você é culpado, eu sou culpado, sou culpado, sou culpado. Aí instala a angústia, a depressão e assim por diante. Então nós temos que ter essa noção, que o fortalecimento da vontade tem que ser de um modo gradual. Inevitavelmente, nesse processo, nós vamos falhar. Sempre que nós acionarmos a vontade para cumprirmos os deveres adequados, uma ou outra vez nós vamos falhar. Mas quando nós falharmos, nós temos que ter uma coisa chamada resiliência. Em psicologia chama resiliência. Sabe o que é? Esse termo veio da física, né? É que todo material que sofre uma agressão ou uma deformação, depois ele volta ao normal. Quer um exemplo disso aí? Por exemplo, todo mundo aqui já viu essas correções de dentes, não viram? O pessoal dente torto vai no dentista e ele coloca um aparelho. Quando chega no dentista, o dentista coloca um arco, né? Esse arco ele tem memória, ou seja, ele pega um arco certinho com o formato da arcada que é para ficar, uma arcada perfeita. E ele coloca ali e amarra ali, coloca os elásticos e amarra, né? Devagar, o que acontece? Na hora que ele coloca, o arco se deforma todo, não é verdade? Porque ele acompanha o dente torto. A partir do momento e com o tempo que isso é colocado, esse arco devagarzinho vai retornando à sua origem, ao seu formato original. E com isso ele vai puxando o dente e vai colocando o dente retinho. A vida é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Os estresses, as dificuldades que nós passamos na vida, nós temos que ter resiliência. É inevitável nós ter estresse. Ninguém evita estresse hoje em dia, nos dias de hoje. Mas a partir do momento em que vem o estresse, a agressão, nós temos que absorvê-lo, analisá-lo e fazer o quê? Depois voltarmos ao nosso estado original, sabe? De compreensão, de alegria do nosso dia a dia. Nós não podemos mergulhar nesse problema. Não, porque olha, eu sou infeliz, não, porque isso aqui não tem solução, porque isso é um inferno na minha vida, não. Absorva o problema, veja o que você pode fazer, faça tudo o que deve fazer e esquece aquilo. Volte na tua origem, no seu processo original. Seja resiliente, sofra o impacto e depois volte ao normal. Isso chama-se resiliência. Por isso que eu falo, e às vezes eu sou mal interpretado, nós temos que ter paciência com reforma íntima. Mas essa paciência que eu falo, os erros sucessivos que nós vamos sofrer e os fracassos, não é para parar absolutamente, é para continuar. É igual aquele desenho. Outro dia eu estava vendo o desenho, achei aquele desenho interessante. Vocês já assistiram aquele desenho do coiote e do papaléguas? O coiote é o cara mais persistente que eu conheço. Sabe, ele corre atrás do papaléguas, ele monta um monte, ele explode o papaléguas, mas o papaléguas está sempre escapando. Mas ele nunca desiste. A bomba estoura no rosto dele, ele está todo, de repente ele faz assim, o rosto volta ao normal. E ele volta a correr atrás do papaléguas, né? O processo de evolução espiritual nosso é isso aí. Nós somos um coiote atrás do papalégua da vida. E a vida é ligeira, sabe? Com os seus desejos, com os seus impulsos, com as imperfeições que a gente traz lá de lá do tempo da pré-história, que nós não podemos evitar. A vida é assim, o crescimento espiritual é assim, o processo evolutivo é assim. Não adianta a gente se revoltar, não adianta querer mudar de um ano para o outro, porque não vamos mudar. Melhorar de uma vida para outra, nós vamos melhorando devagarzinho, até atingirmos paragens espirituais mais elevadas, né? Então, a partir do momento em que a gente entende esse processo, a coisa fica mais fácil. E o terceiro e último item que eu poderia aqui colocar para vocês é exatamente o seguinte: comece a exercitar a vontade de querer, sabe? Com coisas pequenas, certo? É com coisas pequenas. Comece a treinar, sabe? Por exemplo, não é tão difícil isso. Quando você levantar na calada da noite e abrir a geladeira, não coma o pudim, coma a pera. Faça um esforço. Vai ser difícil, entendeu? Mas faça um esforço, sabe? Aí você olha assim, esse caramelo, esse negócio caramelado não está muito bom, às vezes o pudim não vai estar bom, entendeu? E coma a pera. E sinta a satisfação do dever cumprido só pelo simples fato de realizá-lo. Isso é caminhar para o self, sabe? Devagarzinho nós vamos conseguindo isso aí. Por quê? Porque você aumenta a tua autoestima. Você fala assim, gente, eu consegui uma vez, falhei na outra, mas depois eu consegui mais 2 vezes.
Aí eu falhei de novo, mas aí foram 3 ou 4 vezes sucessivas de sucesso, e assim vai. Até que chega num ponto em que você começa a cumprir os deveres da vida que tem que ser cumpridos de um modo natural. Onde você olha o resto e fala, nossa, como isso é uma bobagem, por que eu fiz isso muito tempo, sabe? Então comece com coisas pequenas. Primeiro, cultive a paz familiar. É lá, nos momentos de aflição, que você vai encontrar amparo e apoio com aqueles que te amam. Segundo, fortaleça a tua vontade de um modo progressivo e nunca desista. Sabe? Seja como um coiote atrás do papaléguas. Sempre persista em capturar a imperfeição e dissipá-la ali do seu ser. E se terceiro, comece com coisas pequenas. A partir daí, vocês não tenham dúvida que o negócio começa a ficar mais fácil. Só que isso tem que começar um dia. Certo? Isso nós temos que determinar para nós mesmos que nós vamos começar. Não adianta só saber. Tem que colocar em prática esse tipo de coisa. A partir do momento que a gente começa a colocar em prática, começa o processo da evolução espiritual. Sabe? Mais rápido, né? Eu quero dizer. Então, isso aí, nós temos que ter essa consciência, que nós temos que um dia iniciar o processo desse tipo de aprendizado. E aí a coisa começa a fluir. Então hoje o que eu fiz aqui para vocês foi passar informações, sabe? A vontade, se é débil, é fraca, fortaleça a vontade desse modo, mas fortaleça a vontade de querer, sabe? Porque devagarzinho vocês querendo, que é a parte raciocinada, a parte mental lógica, vocês vão devagarzinho diluindo a parte instintiva, que é o desejo que brota lá do fundo de nosso ser, e todo mundo é desse modo, tá? Então nessa manhã, eu desejo a todos vocês muita paz interior, muito ânimo para poder colocar e insetar a prática disso aí, e que não seja só nesse ponto não, só nesse sentido não, sabe? Que essa vontade de querer seja em todos os níveis da vida, para que a gente possa fazer da dor, verdadeiramente como eu disse, um acidente de percurso, que ela não seja um imperativo na nossa evolução, mas não, que ela seja somente o elemento que nos force a progredir, a prosperar, inclusive espiritualmente. Então nessa manhã de domingo eu desejo a cada um muita paz, muita harmonia, muito amor no coração, e que Deus os acompanhe. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.